Boa noite, irmãos e amigos, né? Eu posso chamar todos aqui de irmão. Isso aí, né? Bem, irmãos, nós estamos dirigidos pelo Senhor, né? Estudando a primeira carta de Pedro, né? Primeira de Pedro. E nós vamos continuar na nossa caminhada, podemos assim dizer, né? Nós começamos lá do verso 1 e na última sexta-feira nós chegamos ali no verso 12. Nós estamos estudando o capítulo 1, né, de 1 Pedro. E até aqui, né, na verdade, tinha um para-casa, eu deixei um para-casa lá na primeira sexta-feira, né, que era para os irmãos estarem lendo, né, toda a carta, enfim, não só o primeiro capítulo, mas também os outros, né? Não sei como é que está o para-casa aí, mas continua aí o mesmo para-casa, como vamos estudar. E em todo esse capítulo e nos demais, né, o foco aqui é a nossa caminhada neste mundo, como estamos caminhando, o nosso dia a dia. O apóstolo vai bater muito nessa tecla, né? Como está a sua carreira, a sua corrida, né? A sua caminhada cristã? Será que o mundo está te atrapalhando, você nessa caminhada? Será que, né, está tendo aí alguns percalços, está agarrando, está entrando no lamaçal aí desse mundo, ou está fluindo, né? Está caminhando com vigor? Então, ele vai falar muito sobre essa questão, né? Fomos chamados, irmão, para sermos diferentes. Nós precisamos ter vida diferente. Nós precisamos ter opiniões diferentes do mundo, né? Mesmo diante das tribulações. Porque, assim como o apóstolo apresenta lá para aqueles irmãos, né? Olha, vai ter perseguição, vão existir pessoas aí que não querem que vocês preguem o evangelho. Vão ter pessoas que vão querer fazer que você caia, né? Vão querer que você envergonhe o nome do Senhor, né? Não queira mais saber de estar junto com os irmãos, não queira mais saber de ler a palavra de Deus, não queira mais, né, ter comunhão. E aí, durante todo o capítulo 1 e nos demais, a observação é: continue, 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 porque é preciosa a nossa salvação. Sabe, irmão, isso tem que fazer diferença na nossa vida, no nosso caminhar. A gente não pode chegar amanhã, na segunda, numa quinta-feira, sabe, e não pensar no que a palavra de Deus nos apresenta. Não estou falando só do texto que nós estamos aqui, né, meditando, uma pequena porção, mas na palavra de Deus, a salvação em Cristo é muito preciosa e nós temos que mudar a nossa vida. Temos áreas, irmãos, que precisamos mudar. E não é pouca, não, é muita coisa, diante da palavra de Deus, né? Não é diante do que A, B ou C acham, mas diante da palavra de Deus, né? E aí Pedro toca nessa ferida, ele vai mexer, né, na nossa estrutura, porque muitas vezes, irmão, nós somos resistentes, né? A gente, não, mas aqui é tão bom, né? Tão gostoso, né? Então, a mensagem é: vamos crescer no conhecimento de Deus. Fomos chamados, irmão, para uma viva esperança. A salvação em Cristo é preciosa. Não podemos continuar com a mesmice, com a mesma coisa que nós fazemos antes, né? Às vezes você não faz as mesmas coisas, mas está ali dando o joinha, né? Está legal assim. Eu não quero ser tão diferente como as outras pessoas. E mais uma vez, irmãos, o apóstolo vem falar com a gente aqui. Nós precisamos de nos identificar. Assim como ele chega lá no primeiro verso, apóstolo do Senhor Jesus Cristo. Nós precisamos também mostrar ao mundo quem nós somos, de que agora nós somos feitos, né? Qual é a nossa natureza?
E aonde está a nossa esperança? O mundo precisa saber disso. O mundo precisa saber para onde nós estamos indo, né? E outros vão seguir, né? Com certeza vão estar sendo incomodados e atraídos, né, pelo Senhor. Mas vamos lá no verso, eu fiz um resuminho aqui, lá no verso 1, abre lá a sua Bíblia, em 1 de Pedro, aí, capítulo 1, a partir do verso 1. É um resuminho aqui que eu fiz, para a gente dar continuidade. Então, no verso 1, eu separei aqui umas palavras-chave, tá? Ele dá uma identificação e direcionamento, tá? E vai falar lá, né? Aos dispersos no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Mas, consequentemente, para todos nós, né? 2024, essa carta está bem atual, tá? O Senhor escolheu no verso 2 aí, né? Um resumo do verso 2. O Senhor escolheu os cristãos para um relacionamento íntimo. Deus quer um relacionamento profundo comigo e com você, irmão. Não é nada raso, o Senhor quer um relacionamento profundo, sabe? Estreito, comprometido. Ele mostrou isso para nós. Agora é a nossa parte. E nós? Como está nosso relacionamento para com Deus? Então, no verso 2, ele vem falando sobre isso. Verso 3, eu destaco uma palavra lá chamada viva esperança. Temos uma viva esperança. Separei no verso 3. E o Senhor vai, né, na instrução do Espírito Santo, vai te dar outras, né, várias informações que a gente pode tirar aqui desses versos, mas eu separei algumas, tá? Verso 4. Herança guardada nos céus. Temos uma herança, irmãos, guardada nos céus, né? Verso 5. Eu separei lá o verso 5. Estás guardado na virtude de Deus. Temos, irmãos, uma preciosa salvação. Salvação em Cristo Jesus. O nosso Senhor Jesus Cristo nos deu a sua salvação. Isso é precioso demais, irmãos. Verso 6. Alegria nas provações. Que coisa, parece até meio louca, né? Como assim? Alegria nas provações. O apóstolo vem trazendo essa informação aqui no verso 6, né? Verso 7, eu separei lá. Prova da fé, que vai promover louvor, honra, glória ao Senhor Jesus. E falar em prova, ninguém gosta de prova, né? Ninguém gosta de prova. Te assusta, dá tremedeira, né? É assim mesmo, prova assusta. Prova da nossa fé. Irmãos, precisamos ser lapidados, irmãos. Temos coisa na nossa vida que precisa ser cortada, precisa ser arrumada. E o Senhor utiliza vários meios para, né, tá lapidando isso na nossa vida. E muitas vezes dói, é sofrido, mas precisamos, né, ser lapidados. Verso 8. Bem-aventurados que não viram e creram. Somos nós, né? Verso 9. Fé em Cristo, salvação da alma. E o verso 10 e 11, né? Os profetas anunciaram, aqueles irmãos do passado anunciaram da graça que viria. Eles almejavam estar nesse momento. Mas agora nós estamos, irmão, nesse momento, o momento, vamos dizer assim, ímpar da história, né? Nós fazemos parte da igreja. E complementa o verso 12, né? Que os anjos desejam bem atentar. E aí eu terminei aqui, né? Lá em Efésios 3, verso 10. Convido os irmãos a abrir a sua Bíblia. Vai lá em Efésios, capítulo 3, verso 10. Vamos de novo nesse verso aqui. Foi o último verso que nós lemos. O irmão ou a irmã que achar esse verso, pode ler, por favor? Obrigado, irmão. Irmãos, que momento nós estamos vivendo pela igreja, irmão. Olha que preciosidade.
a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida, né? Agora dos principados e potestades nos lugares celestiais. Irmãos, o Senhor opera maravilha no meio de nós, no meio da igreja, né? E está aqui. Que maravilha, que momento que nós estamos vivendo, né? Irmãos, é um privilégio pertencermos à igreja do Senhor, sabe? E isso traz uma reflexão para o nosso dia a dia. Não trate vir a reuniões, não trate o corpo de Cristo, não trate, né, como algo assim, banal, né? Eu vou ali na igreja, né? E a gente sabe que a igreja somos nós. Mas, sabe, a comunhão dos irmãos, o estar junto, o significado de um corpo, estarmos juntos em comunhão. Não trate isso de forma, sabe, vou dizer a palavra leviana. Porque, irmãos, o Senhor opera no meio de nós. O Senhor está aqui presente. O Senhor faz maravilha pela igreja, né? Então, que momento nós estamos vivendo nas nossas vidas, pertencer a esse povo glorioso, a esse grupo que o Senhor escolheu para ter um relacionamento. Somos nós, irmão, crente 2024. O Senhor quer estreitar, né, o relacionamento, o Senhor quer que nós possamos andar vidas e vidas direitas, vidas santas, vidas na sua presença. Agora, vai ter momentos de perseguições? Sim. Vai ter momentos que você vai ter que fazer cortes na sua vida, no seu dia a dia, nas suas escolhas? Sim. E nós vamos ver, né? O apóstolo vem apresentando sobre essa questão. Porque, irmãos, nós cremos e nós viemos cheio de, vamos dizer assim, cheio de coisas esquisitas na nossa personalidade, no nosso dia a dia, né? E o Senhor quer endireitar isso. E nós precisamos que a nossa natureza diminua e que o Senhor cresça na nossa vida. Então vamos lá agora no verso 13, capítulo 1, verso 13. Oi? Olha, irmãos, eu entendo aqui principados e potestades em lugares celestiais, seriam, né, o que o Senhor criou no céu, os anjos, enfim. O irmão pode ajudar nessa questão aí? Se o irmão tiver outra explicação, outro irmão puder ajudar. Então pode continuar que a gente vai tendo mais reflexões sobre esse assunto. Vamos no verso 13, irmãos. E lá no verso 13 ele fala assim, ó: portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo, né? Irmãos, eu fiquei pensando nesse verso aqui, e nós estamos fazendo assim, né? Indo de verso a verso, tem hora que vamos 2 versos, enfim. Mas eu parei nesse verso 13 aqui e fiquei pensando, cingindo os lombos do vosso entendimento, né? E eu fui procurar o que era cingir os lombos, né? Existia vamos dizer assim, uma característica que alguns do passado faziam, uma prática comum na antiguidade, como eles tinham várias roupas, às vezes longas assim, eles amarravam essas vestes por volta ali da cintura e preparava para o trabalho, então para a caminhada. Então aquelas roupas longas, né, eram recolhidas, amarradas mais ou menos, ó, vamos preparar para a caminhada, né? E assim evitava que aquela roupa muitas vezes atrapalhava no serviço. Irmãos, cingindo os lombos, né? Irmão, devemos estar mentalmente preparados, irmãos. Preparados espiritualmente, pronto para a ação, né? Nós precisamos estar prontos na nossa mente. Porque, irmãos, vamos enfrentar vários desafios ao longo do dia, né? Várias situações querem roubar a nossa atenção, querem roubar a nossa meditação, querem roubar, né, a nossa escolha. Muitas vezes, irmãos, somos desafiados a adotar a postura do mundo. E aqui está
o versículo 13, falando comigo e com você, irmão. Nós precisamos estar pronto, cingindo os lombos do vosso entendimento, né? Por quê, irmão? Precisamos estar pronto, preparado, porque o mundo que se apresenta para a gente não está fácil, e nunca foi fácil. Não é porque hoje, 2024, está mais difícil. Não, nunca foi fácil. Ele sempre foi hostil à mensagem da cruz. Sempre foi hostil à palavra de Deus. Não é de hoje. Mas estamos nós aqui em 2024, irmãos. Nós precisamos estar prontos, com a nossa mente preparada, espiritualmente prontos, né? Crentes sadios. E como é que nós fazemos isso, irmãos? Na nossa vida, no nosso dia a dia. As crianças cantam aquela musiquinha, né? Quem não ora e a Bíblia não lê, o que acontece? Hein? Diminuirá, não é assim? Quem não ora e a Bíblia não lê, diminuirá. É isso, irmãos. E, irmãos, muitas vezes nós estamos falhando, porque estamos esquecendo do básico, né? E tem que ser falado do básico. Como está, irmãos, a nossa prática de oração? Como está a nossa vida, nosso dia a dia na leitura da palavra de Deus? Né? Isso é uma reflexão para mim, irmãos. E eu compartilho com os irmãos. Será que a nossa mente está pronta, está preparada para o dia a dia, os desafios que vão se apresentar? Eu estou cingindo o entendimento, né? Ou estou deixando correr solto? Porque nós temos que estar pronto, irmão, preparado, o vosso entendimento. Porque a nossa mente, irmão, é o campo de batalha. É lá que nós vamos tomar as decisões. É lá que nós vamos dar o joinha. É lá que nós vamos dizer o não. Né? É na nossa mente. E como a nossa mente ela vai ser atacada ao longo do dia. Como nós vamos receber influências e, na maioria das vezes, negativas ao longo do dia. É assim que funciona. E se você... E vamos dizer assim, não interessa se você é mais idoso ou mais novo, o mundo vai chegando mesmo. É claro que você está num ambiente, você é mais novo, um ambiente, vamos supor, de escola, né? Ou do trabalho, a influência é muito grande, é pesado. Irmãos, a receita é cingir os lombos do vosso entendimento. Guarde a sua mente. E aí cabe agora uma reflexão. O que está chegando na sua mente? O que está chegando aí? Né? Como é que está a sua rotina? O seu dia a dia? Precisamos estar com a mente alerta. E aí, irmãos, já que nós estamos aqui comentando, né, para a igreja, isso também vai um alerta para nós, pais, né? Porque o que está chegando lá na mente dos nossos filhos dentro de casa? Né? Irmão. Você acha que às vezes um desenhozinho lá é sem maldade, quando você começa a ver aquele negócio lá, analisar, está cheio de maldade. E agora eles estão assim. Não sei se alguém aqui já percebeu isso. Eles colocam algo bonitinho no início, lá no meio e tal da temporada está muito assim, né? Só vai vendo a tal das séries, começa tudo bonitinho, no meio do caminho começa a soltar as coisas ruins, que não deveria estar ali, mas está ali. Às vezes parece assim, uma coisa bobinha, no meio da cena acontecem lá as coisas. Cabe a reflexão aqui, o que está entrando, irmão, na mente dos nossos filhos? Que nós, pais, possamos estar em alerta, né? Porque, irmão, precisamos estar com os lombos, né, a nossa mente cingindo, tá? E fica para a gente estar pensando aí. Uma outra palavra que chama a atenção aqui, no verso 13, olha lá. Sede. O que, irmãos? O que está aí? Sóbrio, né? E aí eu vou no dicionário procurar o que é sóbrio, né? Para a gente ter uma base mais sereno, contido, moderado, disciplinado em pensamentos e ações, evitando distrações. Eu fiquei assim, sóbrio, hein? Ué, né? Porque às vezes confunde lá, o camarada está meio tonto, né? Não, irmãos. Às vezes no nosso dia a dia a gente está tão
vou usar uma palavrinha aqui, entre aí, embriagado com tanta coisa que está chegando na nossa mente, que nós estamos meio que distraídos, sabe? A gente fica meio assim com o pensamento longe e tal, mas o Senhor está falando para a gente ficar sede sóbrio. Se a Bíblia está mandando a gente ser sóbrio, irmão, por que a gente dá uma viajada de vez em quando aí? Viu? Não sou eu que estou falando, não é a palavra de Deus. Você está mandando ser sóbrio por quê? Né? Porque realmente tem hora que a gente está longe, né? Está com os pensamentos longe. Ou está indisciplinado, porque a disciplina está aqui também, está no mesmo grupo do sóbrio. Né? Está longe. Sede sóbrio, irmão. Calma. E agora vem outra palavrinha aí que mexe com a gente, viu? Porque nós somos da geração que tem que apertar o botãozinho lá e o trem já aparecer aqui, né? Não é assim? Tudo no automático. Está lá outra palavrinha. Esperai. Paciência. Ai, 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 ai. Tem que esperar, ué. Calma, né? Calma. Aí paciência, né? Esperar, virtude, autocontrole, né? Indivíduo que suporta situações desagradáveis, mas calma, mantenha calma, tranquilo, né? Calma, não perde a concentração. Ah, irmãos, esse versículo 13, ele mexe com muito de nós, inclusive comigo, viu? Nós precisamos aprender aqui, não sou eu que estou dizendo não, é o apóstolo aqui na palavra de Deus, Deus permitiu isso aqui para que nós possamos, né? Se a gente está meio acelerado, calma. Irmão, nós precisamos ter paciência, esperar inteiramente na graça. Olha que verso maravilhoso, irmãos. Né? Agora, é fácil isso? Não é fácil, irmão. Não é fácil. E ele continua, né? Na graça que vos ofereço, na revelação de Jesus Cristo. Irmão, nossa esperança, irmão, não é aqui nesse mundo. E muitas vezes nós mergulhamos de cabeça em várias coisas desse mundo, né? E a gente acha que, né, não sei o que passa na minha cabeça, tá? Sou eu aqui. Vamos lá, isso vai dar certo. A gente muitas vezes não clama ao Senhor sobre determinada situação, se aquilo vai dar certo ou não, né? Não pede ao Senhor como deveria pedir. Confia, às vezes, em A e B, esquece de confiar no Senhor. Estou falando para mim, tá, irmão? Como nós somos, sabe, indisciplinados. A gente vai muitas vezes sem paciência, sabe? Não tem a calma que precisa. E quantas vezes, irmão, erramos feio. E principalmente estamos dando, né, não estamos cingindo o nosso entendimento com a palavra do Senhor. Precisamos mudar, irmãos. Precisamos estar atentos, né? E eu trouxe uma informação, não sei se, enfim, né? Eu trouxe aqui um dado que me chamou a atenção e eu queria compartilhar com os irmãos, talvez, né? Pode colocar, André, o slide? Me chamou a atenção, já que a gente está falando sobre o entendimento. Que acontece, talvez não é a sua realidade, mas, enfim, talvez possa ser de alguém aqui, né? Eu coloquei esse título aí, mas o que me chamou a atenção é o próximo slide. Pode passar, André. Bom, eu sei aqui, o Brasil em 2020, eu sei que está na época da pandemia, aquela coisa toda, mas o Brasil, irmãos, alcançou o que passou mais tempo na rede social. Eu sei que o assunto nosso aqui não é rede social, mas isso chama atenção, porque o Brasil alcançou, deve ter algum crente nessa questão também, eu fiquei pensando, porque nós passamos muito tempo focado no entretenimento, né? Estou dizendo que está errado ou está certo não, viu, irmão? Eu estou dizendo que é um tempo que nós, brasileiros, alcançamos aí em 2020, da nação que mais utiliza rede social. Não estou dizendo que está certo ou errado. Eu estou dizendo que o tempo que a gente tem, nós estamos utilizando em rede social. Aí tem outra informação, pode passar? Aí está mais ou menos ali em 2022. Tem uns dados já de 2023, 2024, mas só para os irmãos perceber, né? Eu fiquei pensando assim, 9 horas e 32 minutos por dia, em média, né? Os brasileiros em 2022 ficaram lá conectados no celular e tal, né? E 3 horas e 46 minutos em rede social. Isso é uma média, né? Eu acho muito tempo, eu me assustei. É muito tempo, a gente demanda, sabe,
E quando a palavra de Deus fala assim, cingindo o lombo do vosso entendimento, eu fiquei pensando, quanto tempo eu estou desperdiçando na minha rotina diária, né? Na minha rotina diária. Estou falando para mim, tá, irmão? Não sei como é que é a sua realidade. Não sei como é que é o seu dia a dia. Não sei. Mas eu tomei para mim, sabe? O Brasil alcançou o título, não sei se isso é né? Eu creio que não é uma coisa boa, porque muita gente, e talvez eu e você, estamos, né, gastando tempo assim, coisas. E aí vem a pergunta: como é que está cingindo os lombos do vosso entendimento? Como é que está a sua mente? Não sei. Fica a reflexão. O fato é o seguinte, que isso aqui vai gerar uma consequência. Pode passar, André. Bom, aqui está um recorte de... Tem milhares de reportagens. Eu só peguei alguns recortes ali, né? Está lá, uso excessivo pode levar a uma realidade ficcional. O brasileiro gasta mais tempo em rede social. Especialista ali sobre dependência, igual um vício da rede social. Nosso alvo aqui não é falar sobre rede social, mas eu estou trazendo isso para vocês, irmão, porque o cenário que nós estamos vivendo, sabe, está bem complicado, né? O problema é que isso também está chegando dentro das igrejas. Nós estamos muito mais com investimento, né, fora, vamos dizer assim, do nosso momento com Deus, que deveria ser bem maior, usando para outras coisas. Quem sabe você ou eu estamos investindo mais tempo aí em rede social, é um tópico, né? Mas lembra que o assunto nosso aqui não é essa questão, tá? E por fim, pode passar o último slide? Eu trouxe só umas imagenzinhas que já está acontecendo isso ali, né? Cada vez mais nós estamos dependentes do aparelhinho celular, né? E alguns já estão realmente ficando viciados. É isso, não sou eu que falo, não. São inúmeras pesquisas que mostram isso. E eu relato e constato isso em sala de aula, que tem de gente lá que o celular virou um segundo cérebro, né? Voltando aqui para 1 Pedro 13, irmãos, cingindo os lombos do vosso entendimento. Obrigado, André. Fica a reflexão, irmãos, como estamos no nosso dia a dia. Não estou fazendo crítica a celular, não, viu? É uma reflexão. Eu, quando vi esse número ali, eu falei, peraí, né? Como é que eu estou conduzindo? Que eu estou investindo mais meu tempo? Irmãos, quando a palavra de Deus cingindo os lombos do vosso entendimento, irmão, é porque nós temos falhado. Eu tenho falhado, irmão. Tenho falhado. Quanto tempo nós estamos desperdiçando, irmãos, com coisas, né? E pela reportagem está ficando um monte de gente aí meio, né, cantando as ideias por causa do celular. Está complicada a coisa, né? Irmãos, o inimigo é Satanás. O campo de batalha, irmãos, é a nossa mente, né? E a questão é a nossa caminhada cristã. Irmão, não vivemos num mundo neutro. Você acha que essas pessoas não estão sendo influenciadas? Sim, estão, né? Forças, irmãos, hostis, diabólicas, malignas, não querem, vou repetir, não querem que você vá lá e tenha intimidade com Deus. Não querem que você tenha intimidade com Deus. O mundo não quer que você tenha intimidade com Deus. Meu jovem, não quer que você tenha intimidade com Deus. Criança, não quer que você tenha intimidade com Deus. Querem roubar a nossa mente, irmão. A verdade é essa. O apóstolo está falando aqui porque querem roubar a nossa concentração, querem roubar, né, o nosso momento de meditação com o Senhor. E você, depois que leu a palavra de Deus, você fica pensando e pensando e pensando ao longo do dia. Não querem que você pense na palavra do Senhor, irmão. E se você lê pouco a palavra de Deus, você se prepara pouco. O mundo vai entrando, a influência vai chegando, né? Devemos pensar nisso. Vamos lá, irmãos. Algum irmão ou irmã, lê para a gente em Tiago 4, verso 7, por favor. Tiago 4, verso 7.
Obrigado, irmão. Está aqui, irmãos. Precisamos estreitar ou não o nosso compromisso com o Senhor? Precisamos mudar ou não a nossa mente? O nosso, muitas vezes, entretenimento. Olha a palavra, entreter, né? Te distrair. Querem te distrair, irmão. Querem me distrair. E vão usar várias formas, né? Vão usar várias formas. Irmãos, o que está roubando o nosso tempo, né? O que está roubando o nosso tempo? O nosso momento com o Senhor. Faz uma reflexão, irmão, no seu dia a dia lá, né? Olha lá o que está roubando o seu tempo com o Senhor, a sua intimidade com Deus, o seu momento de oração, né? O que está roubando esse momento? E se estamos falhando, irmão, volta, sabe? Volta, né? Pede perdão ao Senhor. Senhor, eu estou falhando aqui. Esse momento eu estou falhando. E você vai ver, irmão, que o Senhor vai revelar, sabe, cada vez mais mensagens para você, né? Vai mudar a sua postura nesse mundo. Quer que você realmente seja sal e luz nesse mundo, irmão. E quando vir os momentos difíceis, você vai vencer isso aí. Vai vencer, irmão. Porque nós temos o Senhor conosco. O Senhor quer um compromisso profundo com cada um de nós. Não é algo raso, né? O apóstolo está falando, vamos estreitar nosso relacionamento. Vamos aprofundar o relacionamento, né? Para a honra e glória do Senhor. Vamos aqui no verso 14. Vamos voltar lá então para 1 Pedro, verso 14. Se algum irmão ou irmã quiser comentar, nós estamos aqui no estudo, né? Estou aprendendo junto com os irmãos, tá? Verso 14. Agora vem também vamos dizer assim, ele vai apertando cada vez mais. Percebe só o verso 14? Olha só com atenção. Como filhos obedientes. Eu tinha, lá em Turiaçu, tinha a tia da classe, né? Tia da classe, né? Você lembra, Nilo, da tia da classe lá? Eu tinha a tia da classe, ela falava assim, ó, o alfabeto de Deus é o obedecer. Eu lembro disso na nossa mente, né? Obedecer. E é aqui, ó, como filhos obedientes. É obediente, irmão? Está obediente à palavra de Deus? Aí você faz a reflexão aí. Você está obedecendo parcialmente, 100%, 80%. O texto continua, ó. Como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância. Como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância. Irmãos, tem que ter diferença. Tem que ter diferença. Aqui está claramente um antes e um depois. Um antes, ignorante. Não tinha conhecimento, né? Havia na vossa ignorância. Agora o depois, irmãos. Tem que ter diferença. E ele vai apertando. Vai apertando. E vai dizer o motivo dessa diferença que deve haver na vida do crente. Tem que ter diferença, irmão. Nós temos que ter diferença nas nossas ações. Tem que ter diferença nas nossas decisões. Precisamos mostrar ao mundo, irmão, que somos crentes. De verdade. Temos o Senhor como Senhor na nossa vida. O mundo precisa saber disso. Na vossa ignorância é passado, acabou lá atrás. Nós estamos em novidade de vida. E às vezes, irmão, nós esquecemos disso, sabe? Às vezes a gente vai na nossa rotina, enfim. Precisamos, irmão, não sermos ignorantes, sabe? Aquele que desconhece de algo, sabe? Que ignora. Aquele que não tem conhecimento, não tem instrução, né? Inculto. Irmãos, se estamos na categoria ainda de ignorante para várias situações na nossa vida cristã, irmãos, não é culpa de Deus não, viu? É nossa mesmo, né? Nós precisamos, irmão, diante da palavra de Deus, atentar, né? Ouvir
os ensinos que Deus passa pelos irmãos, lê mais a palavra de Deus, porque, irmão, aqui, ó, antes havia em vós ignorância, antes, mas agora, irmãos, nós temos que mostrar ao mundo que nós somos diferentes, né? Antes a concupiscência era comum, normal, o pecado ali, né? Tá tranquilo. Eu dar essa opinião antes, tá ok. Eu ser o politicamente correto aqui para não assustar ninguém, tudo bem. Mas agora, irmãos, não vos conformando. Irmãos, não dá, diante da palavra de Deus, você sair engolindo o que esse mundo quer que você engole, não. Não dá, não. Você não consegue, não, ué. Não aceita, não dá, né? O Senhor quer mudança, mudança de vida. Vamos lá em Tiago 1, verso 15, o irmão ou a irmã que achar, pode ler, por favor? Está aqui, irmãos, olha só a sequência, né? Concupiscência, concebido, dá a luz ao pecado, e o pecado consumado gera a morte. Agora você sabe que a concupiscência produz no final da história a morte. Isso tem que mexer com a gente. O pecado não é algo que pode ser acrescentado ou, vamos dizer assim, né, amaciado ali na minha vida, igual um bichinho ali, um gatinho, eu vou acariciando ele. Ó, pecado, você está aqui, mas você fica quietinho aí. Não, irmãos, agora nós temos conhecimento. A concupiscência, concebido, olha a sequência, dá a luz ao pecado, o pecado sendo consumado gera a morte. Irmãos, a gente não pode se conformar com isso, sabe? O apóstolo chama a nossa atenção, ele traz esse confronto para cada um de nós. Olha, você é nova criatura. E não é nova criatura dentro desse pátio ou desse salão aqui, não. É lá no meio lá dos tubarões, né? Lá no meio lá da sua rotina de trabalho, lá no meio do seu estudo. Lá que você vai posicionar. Eu quero você lá, mostrando ao mundo que você agora tem entendimento de Deus, como filhos obedientes. Obedientes. Um outro irmão, por favor, abre lá em Romanos 12, verso 2. Romanos 12, verso 2. Obrigado, irmão. Bom, aí voltamos lá para o verso 13, né? Lá de 1 Pedro 1, verso 13. Está lá, né? Como é que está o nosso entendimento? Porque, irmão, se o nosso entendimento não tiver cingindo os lombos do vosso entendimento, sóbrio, esperando inteiramente na graça que vos ofereceu na revelação do Senhor Jesus Cristo, como nós vamos errar, irmãos? Como nós vamos errar, né? E o texto está aqui que o irmão leu, né? Não vos conformeis. Não dá, irmão, para aceitar, sabe? Não dá, não dá. Não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos. Irmãos, isso é um processo, irmão. É um processo. São atitudes de forma contínua. Contínua, irmão. Nós precisamos, sabe? Mudar todo dia, diante da palavra de Deus. É uma mudança diária. E algumas mudanças, irmão, vão ter que ser enérgicas, sabia? Na sua vida. Você vai ter que dizer um não mesmo, um corte, né? Um corte mesmo, profundo. Porque antes você era ignorante. Agora, diante da palavra de Deus, Deus está trazendo luz, né? Aonde estava trevas. E diante da palavra de Deus não dá para ficar. Ou você, então, é desobediente, ou eu sou desobediente. Porque o texto começa assim, como filhos. Olha só, nós somos filhos, irmãos. Sabe, isso tem que fazer sentido em nossa vida. Filhos obedientes. Filhos obedientes, irmão. Irmão, como é precioso o Evangelho, a palavra de Deus que teme as nossas vidas. E a chamada é, irmãos, vamos,
endireitar nossa vida, vamos, né, estreitar nosso relacionamento com o Senhor. Eu acho que o tempo não vai dar para a gente, né, se o Senhor permitir, na próxima sexta. Mas vou dar uma colinha aí. Olha lá o verso 16 de 1 Pedro, né, de Pedro 16. Olha lá. Por que nós devemos... Eu vou voltar a falar mais desse verso, se eu permitir. Mas olha o verso 16. Olha lá o padrão que nós temos. Olha o verso 16. Acharam aí, irmão? Verso 16. Olha o que está escrito. Não é pouca coisa não, viu, irmão? A gente vai falar mais sobre esse verso. Porquanto escrito está, sede santo, porque eu sou santo. Sabe, irmão? Isso é profundo demais. Isso é profundo demais. Irmãos, está uma frase rolando aí, né? Pela rede social, enfim. Olha a frase. Não é errado se te faz feliz. Alguém, não sei se você já ouviu essa frase, né? E está lá, assinado Satanás. Não é errado se te faz feliz. E essa é, vamos dizer assim, a jornada que o mundo caminha. Estou me alegrando, estou feliz, está tudo certo. Porque o Satanás está lá, é isso mesmo, não você está querendo? É isso mesmo. Porque, irmãos, eles estão nessa condição aqui, ó, né? Em vossa ignorância. Antes havia assim, estão na ignorância. O problema, irmão, é quando o crente, né, depois de encontrar com o Senhor e conhecer essa viva esperança, sabe, irmãos, ainda está pensando lá atrás, como éramos ignorantes. E o apóstolo aqui vem chamando, olha, vamos crescer na graça e no conhecimento de Deus. Vamos avançar, vamos olhar para o céu. Não pensa nesse mundo aqui não, vamos olhar para o alto. Nós temos uma viva esperança. Né? O Senhor, Ele está conosco. Essa é a mensagem que Ele vem falar. Não vos conformeis, é uma ação, irmão, continuada. Todo dia, diante da palavra de Deus, nós precisamos mudar nossa postura. Agora, é fácil, irmão? Não é fácil. Se fosse fácil, eu creio que nem precisava estar escrito aqui, mas precisa estar escrito, irmão, porque, infelizmente, quantas vezes ao longo do dia de hoje, eu desobedeci. Eu desobedeci. Como filhos obedientes. Está aqui o verso 14. Mas quantas vezes, né? Sabendo da verdade, conhecendo a Escritura, um pouquinho, não vou dizer que eu conheço muito não, viu? Mas quantas vezes desobedecemos, irmãos? Desobedecemos. Irmãos, precisamos de atitudes, e quantas vezes atitudes enérgicas, né? Para a mudança da nossa vida. E aí, irmãos, eu deixo para a igreja, faça uma autoanálise. Aonde você e nós estamos investindo o nosso tempo? O que na nossa vida o Senhor precisa, né, entrar mais ali? Eu preciso, irmão, diminuir para que o Senhor cresça. Aonde está ali ainda embaçado? Você faz uma autoanálise. E diante da palavra do Senhor, o que a gente precisa melhorar? O que eu, o individual, preciso para que juntos, como igreja, um corpo, possamos juntos avançarmos, né, cada vez mais? O que precisamos mudar a nossa velha natureza, irmãos? Diante da palavra de Deus. Né? E fica, então, essa mensagem. E cuidado, né? Satanás aí está avisando para os 4 ventos, né, vamos dizer assim, do mundo. Não é errado se te faz feliz. Isso vai chegar em você. Pode falar, irmão. Isso. Do jeito que ela quer ser. Não pode proibir mais nada. É verdade. Isso. E é triste, irmão Nilo, que muitas vezes igrejas estão adotando essa postura, né? Infelizmente, né? Infelizmente. Obrigado, irmão. Irmãos, vamos ficar atentos, né? O Espírito Santo está nos ajudando, vai nos ajudar a cada vez mais aprofundar nosso relacionamento com o Senhor. Nós precisamos atentar para a palavra do Senhor. Mas, irmãos,
O Brasil bateu recorde em rede social. Eu fiquei pensando, será que eu estou dentro dessa estatística? Será que eu estou dentro dessa estatística? Eu não sei como é que você está conduzindo também a sua rotina diária. Mas será que nós diminuímos ajeitar, não dá para, aprofundar mais e mais? Fica a reflexão, irmão. O Brasil bateu recorde, para pensar, né? E continua batendo outros recordes aí, né? Mas o entretenimento vai chegando na nossa mente. E quantas vezes, irmão, toma o lugar do nosso momento com o Senhor. Toma o lugar daquele momento, que você, de meditação, de oração, de lembrar de outros irmãos, né? Então, irmãos, precisamos caminhar, precisamos deixar todo esse embaraço, né? Todo embaraço que tão perto nos rodeia, igual fala lá em Hebreus 12, verso 1. Então, quem quer falar? Pode ler, irmão. Irmão, pode ler, pode ficar à vontade. Pode ler, irmão, por favor. Obrigado, irmão. Olha que profundidade esse texto, né? E contribui, sim, para o que nós estamos dizendo aqui. Irmãos, vamos ficar atentos, né? Fica o para casa aí, viu? Os irmãos lê toda a carta e vamos lá, tá? Enfim, o senhor permitindo, a gente continua na próxima sexta-feira. Mas lembre, irmãos, como nós precisamos alinhar a nossa vida diante da palavra de Deus, como precisamos mudar nossas atitudes diante da palavra de Deus, né? Não é diante de irmão A, B ou C, não. É diante daquele irmão que veio a este mundo, morreu por nós naquela dura cruz, Isso tem que fazer diferença na nossa vida e o mundo precisa ver Jesus Cristo, o Senhor Jesus na nossa vida, né? O Senhor quer ser Senhor, irmão, da nossa vida. Senhor da nossa vida. Que nós possamos ter momentos, né? Mais e mais de intimidade com o Senhor. Você lá, você e Deus, né? No seu cantinho. Precisamos ter momentos de intimidade com o Senhor. E como o Senhor vai mostrar para você as profundezas, conhecimento, né? Mais e mais da sua graça, né? Agora, o Senhor não quer crentes rasos, né? Ele quer crentes com profundidade, cada vez mais, comprometidos na obra do Senhor, comprometido em estudar a palavra de Deus. É isso que o Senhor quer de cada um de nós, irmão, a cada dia. Amém, irmãos. Passa a palavra ao irmão dirigente. Obrigado.